Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Academia de Fono. E hoje teremos uma convidada muito especial, a querida Silvia Mira. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Hoje com um tema muito especial. Oi, Isabela, seja bem-vinda. Boa noite. E o tema de hoje foi pensado com muito carinho, muito especial. E nós vamos ter uma convidada muito especial, a Silvia Mira. Oi, Valéria, tudo bem? Seja bem-vinda. E a Silvia é uma grande querida, ela já enviou aqui a solicitação. Vamos. E nós vamos falar hoje sobre a influência parental. Boa noite, Valéria. Oi, Mayra, tudo bem? Olá! Oi, Silvia! Boa Tudo noite! bem? Boa Tudo noite. bom? Seja Tudo jóia com você? bem-vinda! Tô tão Obrigada, feliz! obrigada. Ah, eu também. Uma live tão gostosa. Eu tava falando para todo mundo aqui que hoje é uma live muito especial, né? Nós vamos falar sobre a influência parental na formação dos hábitos alimentares na infância. E eu trabalho, né, como fonoaudióloga com bastante crianças com desafios da alimentação, né? Ai, deixa eu só arrumar aqui. Ele vai escorregando, fica tchu! E aí, eu e a Silvia, a gente se conhece já há um tempinho, a gente conversou e tivemos a ideia, né, Silvia, de fazer essa live para a gente poder levar boas informações para as pessoas. Então, quero muito agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, de estar do seu lado, para a gente falar sobre essas questões da infância. Eu que E aí eu agradeço queria você. que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você. Eu primeiramente agradeço aqui também de estar aqui com você. É uma honra estar conversando, batendo esse papo gostoso com você agora, essa noite. E assim, resumidamente, eu sou educadora parental, né? Eu tenho aí formação também em saúde integrativa do sono infantil, né? Fiz psicologia do sono, né? Estou aí finalizando a neurociência e desenvolvimento infantil. Então, assim, estou na área faz 6 anos. Eu falo que eu estou na área desde que meu filho nasceu, né? Porque antes eu sou formação mesmo, eu sou farmacêutica bioquímica, né? E aí, desde que meu filho nasceu junto essa vontade de ajudar as mães, né? Até mesmo por uma busca de autoajuda, eu comecei a ajudar outras mães e estou há 6 anos já aí nessa caminhada gostosa. Ô, Silvia, e é tão interessante, né? Porque quando a gente vira mãe, é tudo tão diferente, né? Hoje eu tava conversando com uma mãe e eu disse, na conversa, eu falei assim, porque mãe de primeira viagem, ela deu uma risada, né? Aí eu falei, é verdade, porque eu também já fui mãe de primeira viagem, né? E aí eu tô muito feliz porque o seu trabalho é muito gostoso, ele é incrível. E aí eu fiz o convite, tô vendo que tem muitas fonos aqui, né? Tem bastante amigas aqui, então que todas sejam muito bem-vindas para conhecer o nosso trabalho, conhecer o trabalho da Silvia, que é tão importante. Sabe que você falou da sua formação no sono, né? Eu fiz uma vez um curso e que na minha palestra, antes de eu dar a palestra, foi uma consultora de sono daqui de Campinas, né? E ela falou coisas tão interessantes. E essa questão do sono, ela impacta muito na questão também da alimentação, do desenvolvimento. Então, você falou da neurociência, que legal. Cada vez mais estudos, mais evidências têm surgido a respeito da neurociência. E isso é tão bom quando você fala de mãe, né? Filho não nasce com manual, né? Não, não. A gente essa história de um filho nasce uma mãe, não é bem por aí, não é? Acho que a gente precisa estudar, a gente precisa buscar, acho que conhecimento, né, para poder dar um respeito. Acho que a base é um respeito mútuo, né, da relação. Isso é muito difícil, porque a gente vem de uma geração onde nossos pais eram totalmente autoritários, né? Então, a gente leva isso um pouco para a nossa maternidade. Então, eu acho que é muito importante a gente buscar esse novo olhar para a criança, né?
E tem muito daquela coisa, né, Silvia, que, assim, a gente ouvia desses pais mais autoritários, de uma outra geração de paternidade. Ah, você só vai entender quando você for mãe. É verdade, algumas coisas a gente realmente fala, ah, minha mãe tinha razão, minha mãe falava isso. Você sabe que na alimentação é muito interessante porque às vezes vem os avós, né, principalmente a avó. E a avó fala assim, nossa, eu trabalho com muitas crianças com alergia alimentar, né? E aí as avós falam, puxa, mas antigamente não tinha muito dessas coisas. Eu acho que sempre existiram certas coisas, porém não com nomes. E hoje já existe um diagnóstico diferencial, hoje já existe o nome, né? Então aí eu acho que você que veio falar e agregar tanto conhecimento assim pra gente, estou tão feliz com tudo que você vai falar. Eu quero que vocês que estão aqui assistindo live, manda aí o aviãozinho, porque tudo que a Silvia vai falar é precioso. Eu tenho muitos seguidores que é da área da saúde, né? Então, médicos, fisioterapeutas, eu já vi que tem duas amigas médicas aqui. Então, assim, que as pessoas aproveitem, façam perguntas, porque a Silvia tem bastante coisa para trazer para gente. E acho que a gente podia começar falando um pouquinho disso, né, Silvia? Dessa infância, né? Desse momento aí dessa criança dita típica, são crianças que... Hoje a gente sabe que 30% das crianças consideradas normais, no desenvolvimento normal, têm dificuldade alimentar. E a gente vai estar falando dessas crianças, né? Uhum. Uhum. Assim, a base, né? A gente fala assim, a base da criança é o exemplo dos pais, né? Na alimentação, né? Então, assim, é muito importante desde o início da introdução alimentar, né? Às vezes alguns pais sentem aquela ansiedade, né, de estar introduzindo os alimentos sólidos, ai, meu filho vai engasgar, aquela, né, é a ansiedade normal de pais de primeira viagem mesmo, ficam inseguros, né? E essa criança, ela começa até mesmo a sentir essa insegurança, né, dos pais, né? E aí, em determinados momentos, ela mesma começa a acreditar que ela não é capaz, né? Ela pode não acreditar que ela não é capaz de estar com aquele alimento. E aí é onde acho que é a raiz aí de todos os problemas começa aí da parte da intervenção, né, parental, né? E aí temos, né, temos toda uma demanda, né, do dia a dia. Então, assim, às vezes os pais também, os hábitos que pegam bastante, essa modernidade de internet, né, trouxe esse hábito muito ruim, né, para a sociedade como um todo, que é levar o celular, às vezes, para poder trabalhar ali naquele momento. Então, aí vai criando maus hábitos até para a criança, né? Sim. Porque no fim, né, Silvia, tem até essa questão de levar no pediatra, no nutricionista, todo esse caminho, né? Sim. É bom, né? Porque o que a gente está falando aqui hoje é exatamente dessas crianças mais saudáveis, né? As crianças que não têm problemas de saúde, enfim. Né? São crianças que pegam mesmo hábitos de mal, né? De alimentos, maus hábitos, né? Mesmo, né? Para nesse momento de exemplo dos pais mesmo, né? Que é a base. Então, né? Tem outros casos que a gente não vai entrar hoje, né? Em pauta, né? Mas a base mesmo é essa, né? Então, assim, crianças começam a levantar, porque a criança, o comportamento da criança, a criança não consegue ficar quieta, né? Ela levanta da mesa, enfim, ela tá ali todo mundo em movimento o tempo todo, né? E aí, assim, muitas vezes oferecem ferramentas como tablets, né? Às vezes até os pais têm o hábito de assistir televisão durante as refeições, né? Eu achei tão bonito o que você colocou, né? Assim, a Silvia e eu, a gente vem conversando já o que a gente vai falar na live, o que vai ser importante, o que a gente quer passar, que é isso que você falou. E eu gostei tanto de uma coisa que você colocou, que é assim, todo comportamento da criança é uma comunicação. Eu achei lindo que você colocou isso. Sim, tudo, né? Então a gente tem que ver o que a gente tem que ler, né? Costumo falar que os pais são os detetives, né? Do comportamento da criança, né? Porque às vezes a criança é um comportamento normal, ou às vezes, né, esperado pela idade, que é exatamente isso, ela ficar levantando,
ela não conseguir ficar naquele momento quieta, como muitos, né, gostariam que ficasse. E outros é um momento, é um comportamento que a gente precisa ficar alerta, né? Porque às vezes, porque a criança ela tem um senso de, né, como todos nós, na verdade, né, de pertencimento, né, de ser aceita e amada, né? Então, assim, a gente às vezes está numa correria de trabalho, enfim, a gente não está conseguindo dar atenção para aquela criança. E aí ela vai, em que momento, né? Naquele momento que você senta na mesa com ela, aqueles minutinhos onde ela vai, né, ela encontra né, alguns artifícios para poder tirar a atenção, né? Um pouco de atenção dos pais. Então, a gente precisa ficar bem alerta nisso, né? Quando a criança está demonstrando algum comportamento, a gente parar e pensar, opa, o que será que está acontecendo, né? E não só ficar pensando que aquilo é normal, né? Você sabe que isso que você está falando, Silvia, é tão importante. Eu estou aqui me deletando de tanta coisa boa. Porque minha história inicial de profissão foi com crianças com problemas neurológicos, né? E olha como é importante falar sobre isso que você está falando agora. Porque na criança neurológica, como que a gente vê se a criança está com dor de ouvido, dor de barriga, com algum desconforto? Ela reage com o corpo, né? Ela se manifesta através do corpo. E aí, você falou no comecinho antes sobre a ansiedade dos pais, né? A ansiedade do engasgo, do medo. É tão importante tudo isso, porque, como você falou, a interpretação, né? De toda essa interpretação da demanda do dia a dia. Hoje as mães trabalham demais, né? Você mesma com filho pequeno, trabalhando, atuando. Sim, é a realidade hoje, né? Então a gente tem que se adaptar a isso e não esquecer que ali tem uma pessoa, né, que ela quer a sua atenção. A criança, ela precisa, né? Ela é dependente ainda de muitas coisas, enfim, depende da idade também, né, que essa criança tem. E a gente precisa olhar para a criança, né? Esse olhar é muito importante. Acho Todos bem esses legal. comportamentos, né, Silvia, a gente tem que saber ler. E é isso que você tá. E acho que esse é o seu trabalho mais lindo, né? De você ajudar os pais a interpretar esses sinais, como você falou, da criança que quer sair da mesa, da criança que fica relutando, aquilo que você falou dos tablets. Porque daí começam, né? As ameaças, as súplicas. Aquelas coisas, né? Ai, agora é uma colherada para vovó, uma colherada, né? Tem essa, eu já vi muito disso, né? Ai, come agora para papai, fica com as súplicas, não é? Então, assim, a criança ainda fica uma chantagem emocional tão grande ali, né? E às vezes a criança simplesmente a gente tem que ver a criança, porque às vezes ela simplesmente ela não quer se alimentar, ela não tá com fome, ela já comeu o suficiente, né? E isso tem as mudanças, né? O próprio desenvolvimento da criança, a criança de 1 ano às vezes come mais que uma criança de 2, não é mesmo? Né? Por conta do Sim, desenvolvimento mesmo. Então, acho que é isso que sim. acontece, muito alerta, muito problemas aí que vai, muitos maus hábitos, né? Que vão ocorrendo Você durante o processo. Você fala, Silvia, um pouquinho também, por exemplo, você falou super bem disso, mas, por exemplo, daquela coisa da cozinha aberta, o que você pensa disso? Como que você acha? Eu acho assim, tem algumas crianças, né? A gente precisa ver caso a caso, né? Porque tem algumas crianças que elas comem bem pouquinho mesmo, né? Então aí a gente precisa ver com um nutricionista, talvez, né? Para ver a quantidade que aquela criança precisa de nutrientes, né? Para que o que ela está comendo está sendo suficiente ou não. Então, assim, às vezes você deixar a cozinha aberta, mas isso seja com lanchinhos saudáveis, né? Eu acho que é super válido, né? O problema é quando a gente entra ali e deixa a cozinha aberta com industrializados, porcaria, enfim, né? Eu acho que deixar, desde que tenha né? Eu acho que a criança ela precisa de uma rotina. Isso, para mim, né? Eu acho que Ah, a rotina é isso. a rotina traz segurança para a criança, né? A criança precisa de ter os seus horários de alimentação, não precisa ser aquela coisa rígida, ai, meio-dia em ponto, né? Ter as suas pequenas variações, eu acho que tá ok, mas ela precisa de uma rotina, né? Ela precisa se sentir segura dentro daquilo, né?
E é tão interessante isso que você está falando da rotina, porque é claro, né, Silvia, a gente viveu uma pandemia, a gente está ainda nesse percurso da luz no fim do túnel, a gente perdeu um pouco dessa rotina, mas que bom que você está falando isso, porque você como essa profissional, né? A criança não tem o relógio na barriga, mas ela tem o relógio biológico, né? E esse Sim. relógio biológico vai guiando. Eu tenho os pacientes, Silvia, por exemplo, que às vezes acorda 10 horas. Aí a mãe vai dar o café, o leitinho, o pãozinho às 10 horas. Quando é meio-dia, essa criança, se ainda é uma criança pequena, ela não vai ter fome. E é tão importante esses sinais da saciedade e da fome, tanto para essa mãe fazer isso que você está falando da leitura, quanto para a criança também saber que horas que eu tô com fome, quando eu tô com fome. Exatamente, exatamente. Tem que ter horários, que nem essa cozinha aberta, não é uma coisa também, come ali daqui meia hora, né? Não, é uma rotina aberta, assim, um lanchinho depois de 2, 3 horas da principal refeição, né? Eu acho que tudo bem a criança ir lá, enfim, mas... Tem uma amiga minha aqui que é fono, e eu adoro ela, é a Naira. A Naira Blas, ela é uma fonoaudióloga maravilhosa, e ela colocou assim, rotina é vida, para a criança e para a família. Obrigada, Sim, Naira, é isso aí. é bem isso mesmo, porque até a gente como os pais que trabalha, né, a gente precisa ter uma rotina, que nem hoje em dia que a gente está trabalhando, né, ainda online, né, você está trabalhando online. Então, imagina você ter uma criança em casa sem rotina nenhuma, como você teria, né, uma demanda de atender pacientes, enfim, né? É bom para ambos, né? Eu acho que isso é muito importante. E até porque também, né, Naira? Naira, viu a Naira aqui? Oi, Naira, tô pensando em você. Silvia, quando você fala dessa cozinha aberta, da rotina, até porque, assim, a criança, ela precisa saber que nos transtornos de alimentação, ela pode fazer as escolhas, que ela vai ser incentivada, mas que ela não precisa chamar a atenção, né? Que essa cozinha vai estar disponível, que a mãe, como você falou, menos industrializados. Hoje a gente tem muitos alimentos hiperpalatáveis, né? E que, de alguma forma, a criança vai preferir. E como fono, eu vou até te dizer, tem até os alimentos que a criança mastiga mais, então ela vai cansar para mastigar, então ela pode ter uma preferência. Você falou lindamente da preferência, porque muitas vezes a gente confunde se é preferência ou dificuldade, né? Até porque muda, né? As preferências da criança muda, né? Às vezes, que nem, né, eu dar um exemplo, pessoal. Meu filho adorava banana, hoje em dia ele não aguenta nem o cheiro, né? Então, assim, a gente tem que respeitar, mas tudo bem, não come a banana, mas come um outro alimento, enfim. Né? Então, às vezes a gente, como os pais, a gente fica tão preocupado nisso, mas como assim? Ontem comeu super bem tal alimento e hoje não. E aí começa a insistir, vai insistindo, e aí fica aquela luta de poder, né? Que aí, enfim, aí a criança luta, não vai comer por conta mesmo de estar com essa. Os pais forçando mesmo, né? Insistindo. E aí, enfim, não dá um bom negócio. Você sabe que tem uma nutricionista aqui do Sul, que eu também acompanho ela, admiro muito o trabalho dela, que é a Fábia. Ela colocou assim, ó, as frutas e verduras ajudam na mastigação. Muito, muito. E aí entra naquilo que você falou comigo também, da importância do alimento em rotina, sentado a família, né? Se eu quero que meu filho coma uma fruta, eu preciso comer essa fruta próxima do meu filho para que ele veja eu comendo. Se eu como uma salada, meu filho vai ver que eu como a salada. Então, assim, é isso que você está falando é tão importante, né? Sobre a leitura. Porque às vezes a criança, o que ela quer ser? Quando eu fiz o curso de disciplina positiva, teve uma situação lá de uma enquete, né? E uma das coisas que mais foram faladas é a criança quer ser amada. E ela é isso que ela quer, né? Exatamente, amada e pertencente, né? É muito importante a gente trazer a criança para o preparo do alimento também, né, Eliane? A gente, uma criança pequena de 2 anos, ela pode pegar, tem uns banquinhos hoje muito legais aí no mercado, que é seguro para a criança. Põe a criança ali, põe para lavá-lo, nem que a gente lave depois novamente, mas ela está sentindo, né, parte daquilo, e aquilo já
ajuda na alimentação depois, na hora de sentar e comer, ela vê todo o processo, vai no mercado, leva a criança no mercado. Hoje em dia tá difícil por conta da pandemia, né? Mas quando isso passar, que seja breve, né, agora com a vacina, a gente voltar, né, levar as crianças a escolher os alimentos, a pegar, enfim, acho isso muito importante aí, para trazer, né, por esse senso mesmo de pertencimento que a criança tem, né, de sentir pertencente à família. Acho que isso Ô, essencial. Silvia, quando você fala, né, sobre o seu trabalho lindo com os pais, muitas vezes você trabalha muito mais diretamente com os pais do que propriamente com a criança, né? Não, muitas vezes a criança conhece assim, de pegar diretamente pai e mãe, mas é mais as mães, né? Mas é mais os pais que eu atendo. As crianças, eu tenho a base e tal, formação para atender crianças, mas como eu atendo online, eu acabo atendendo só os pais. Então, lido bastante com eles E o nessa que os situação. pais mais te procuram assim? O que você acha que, né, com relação a essa pandemia e o dia a dia, assim, é mais em relação ao sono, à alimentação? Tem uma amiga aqui, a Érica. A Érica é uma fono também muito querida, Silvia, que tem um trabalho bonito. Ela atende muitas crianças. Eu acho que tudo que você falar hoje vai ser muito legal para ela. Então, se tiverem dúvidas, podem mandar, né, Silvia? Sim, com certeza. Pode mandar. Tá, então, hoje em dia tem dois grandes problemas, né? Essa busca o alimento. Eu acho que na hora que senta mesmo, hoje em dia, a mesa, né? É a hora que os problemas aparecem, né? Porque essa demanda que está hoje em dia, eu falo que hoje os pais estão trabalhando muito mais em casa, né? Por incrível que pareça, do que lá no escritório. Porque no escritório, enfim, tinha um horário para chegar, acaba chegando e desligava daquilo, né? Hoje em dia, com os pais trabalhando em casa, para ali aqueles minutinhos, vai, senta. Então, às vezes, não consegue dar essa atenção para a criança. Então, é um momento que os pais estão bastante procurando por conta disso, né? Eu não sei o que faço, por que tá assim? Mas é a criança mesmo chamando a atenção, né? Ela quer estar ali, ela quer se sentir amada, ela quer o tempo dos pais, né? Acho isso é muito importante, né? Ter tempo, esse tempinho com as crianças, né? E aí tem todas as outras demandas normais aí, né? Que são crianças pequenas, que é a Quando birra, se enfim. falam, quando você fala um pouquinho, né, dessa atenção indevida, como que você pensa um pouco sobre isso, sobre essa atenção indevida? Então, a criança ela começa a ter maus comportamentos mesmo, né? Ela busca ferramentas, né? Onde ela sabe que ela está tendo a atenção dos pais, né? De qualquer forma, ela precisa da atenção. Se ela não está tendo atenção positiva, ela vai buscar de outras maneiras. Ela precisa disso, né? Do ser mesmo, ser humano. Então, se ela não está tendo a atenção que ela gostaria, do pai sentando, brincando, né? Ou ali trazendo a criança para, né? Que se não tem tempo, traz a criança para fazer o preparo dos alimentos junto, enfim, né? Se ela não está se sentindo dessa forma, ela vai sentar na mesa, ela vai jogar comida, né? Opa, meu pai está me dando atenção, né? Porque ela realmente ela precisa de atenção, independente de ser positiva, né? A gente fala positiva ou a negativa que é indevida. Então é nesse Entendi, ponto. entendi. Você falou uma vez sobre essas questões, né, de leva para a cozinha, faz a criança ajudar, não insista, mas eu acho que o seu trabalho, né, como mentora de mães, ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Por exemplo, eu como fonoaudióloga que trabalho com essas dificuldades alimentares, a gerar esse engajamento na mãe, essa coragem, porque não é a primeira vez que a criança vai experimentar e vai comer. Talvez ela precise de mais vezes essa repetição, de mais vezes essa repetição. Exatamente. E eu fico preocupada porque às vezes a mãe vai lá, prepara toda aquela comida colorida, bonita, tal, e a criança não come, né? Então acho que o seu papel é fundamental nesse sentido do fortalecimento às mães, né? Ao encorajamento delas. Sim, E aí, às vezes, entra até um outro ponto aí, né? Outros erros dos pais, né? Nesse ponto já, eu preparei, fiz todo o alimento, aí vai, fica preocupado com a criança não comeu, faz um outro alimento, aí vem, né, a luta de poder,
atenção indevida, vem tudo nessas questões, porque o pai não sabe o que faz, porque a criança não comeu, às vezes não comeu, né? Precisa ser analisado a questão por que ele não comeu, às vezes tomou um lanchinho 1h30 antes do jantar, por exemplo, não vai ter fome, né? Sim. E aí começa a oferecer vários tipos de refeições, e a criança vai fazer o que funciona, né? E aí, aí começa um desgaste emocional para ambos os lados, né? Nessa questão. A Naira fez um comentário aqui, ó. Tenho um paciente de 1 ano e 2 meses, super seletivo, o pouco que coloca na boca não mastiga e deixa guardado na bochecha. Depois de meia hora, ele chora e até a mãe tirar com a mão o alimento. Pode ser um fator comportamental? Aí, assim, você pode responder, mas eu também queria falar um pouquinho Claro. disso, porque tem a criança que guarda comida dentro da boca, também tem o fator tem que avaliar, Naira, daí, melhor eu acho, será que ele está conseguindo fazer esse processo mastigatório mesmo? A gente sabe que a carne, por exemplo, é um desafio maior para a mastigação. Porque a carne, na hora que ela junta com a saliva, ela ganha tamanho, ela ganha volume. E aí essa criança vai mastigar, ou ela vai guardar, ou ela vai cuspir. Se ela também não tem uma boa musculatura com pressão negativa dentro da boca para fazer propulsão, ela também pode ter um pouquinho de dificuldade e guardar comida no vestíbulo. Aí eu queria que você falasse então um pouquinho se tem esse comportamental também ou não. Pode ter sim também, né? Eu acho que é muito mais esse caso que você está falando mesmo, né? Mas se em algum momento a mãe, né, se ela não está dando atenção a esse ponto mesmo que a gente está falando, se não, ela precisa analisar a rotina dela com a criança. Se em algum momento ela não está ali presente, talvez ela tendo a presença com a criança antes do jantar, por exemplo, ela vai conseguir analisar mais se esse comportamento vai melhorar ou não, por exemplo, né? Porque é muito difícil a gente falar, não, com certeza é. Porque pode ser, sim, né? Porque a criança descobriu uma forma que a mãe tá ali em cima, tá dando atenção, né? E aí acho que a única forma talvez seja isso, a mãe sentar ali alguns minutos antes, né, com a criança, brincar, dar bastante atenção, enfim, e aí ver se melhora esse comportamento. Aí talvez a gente tenha certeza se é ou não. E isso é tão importante que você está falando do comportamento, porque é muito difícil a gente dizer se tudo é comportamento ou se tudo é só dificuldade motora oral. Eu acho que é observar e ver o que pode ser naquele momento, porque você está falando disso e eu estou lembrando de um paciente que a mãe falou assim, Eliane, o dia que ele descobriu que ele me chamava de boba e eu ficava brava com ele, agora toda hora me chama de boba. Então é isso que você está falando, que talvez naquele momento ele chamar a mãe de boba, ele teve a resposta e ele achou, opa, esse é o canal. Esse é o né? jeito, esse é o canal que eu vou estar puxando ali, exatamente. Eu não sei se a gente te ajudou, Naira, mas depois você pode vir perguntar mais. A Fábia colocou assim, sempre digo, não é o que não come, eles comem, mas não come o que deveria comer. Pois é, Fábia, tem isso também, né? Eu acho que a alimentação é uma coisa tão complexa, né? Porque às vezes não come o que deveria, come porcaria, às vezes não come o volume, a quantidade que a mãe tem a expectativa que coma, exatamente. né? Porque que nem a gente estava falando, né? Muitas vezes muda a fase mesmo da criança. A criança começa a ter um crescimento um pouco menor, né? E aí a demanda, né? A necessidade de quantidade de alimentos, a criança muda. E aí ela diminui um pouco. E a mãe às vezes fala, não, mas quando era mais novinha, comia mais. Como assim agora tá comendo menos, né? E a criança... Eu acho que a natureza, ela é muito sábia, né, Eliane? Então, a gente tem que levar muito em consideração isso. Eu acho que é essencial aí a gente ficar de olho na criança, né? Ver se por exemplo, daqui a 1 hora ela estiver pedindo o alimento de novo, então, né? Então acho que são várias questões que a gente precisa analisar. A Érica Campos colocou isso que é bem pertinente com o que você está falando. Ela falou assim, mas acontece também com a mãe que dá atenção demais, não? Sim. Exatamente. Tem que ponderar ali, né? Achar um equilíbrio, com certeza.
Não sei, porque aí A Valéria... essa mãe, ela torna-se um pouco permissiva, né? Normalmente a mãe que dá atenção demais é uma mãe permissiva, né? Então, aí também tem essa questão. A Valéria colocou assim: tenho uma paciente com 17 anos com síndrome de Down, com seletividade a alimentos mais sólidos. Vocês teriam alguma orientação de rotina em casa para auxiliar a família? A Valéria é fono também. Tá. Eu não sou muito especialista nessa parte, né? Eu sei que o síndrome de Down ele tem esse problema já mesmo com sólidos, né? Mas eu acho que eles são as crianças que mais precisam de rotina mesmo, né? Então, pode falar. Eu acho que é assim também, né, Valéria? A rotina ela é fundamental para todas as crianças, independente de síndrome de Down ou ditas típicas, né? Eu acho que a rotina é uma coisa que organiza o pensamento, né? Você tem o começo, o meio e fim. A não rotina deveria ser a exceção. Então, mesmo Exato. talvez ele tendo 17 anos e essa preferência pelos alimentos mais molinhos, né? Ele tem seletividade para alimento sólido. Talvez aos poucos ela tentar, né? A mãe desse garoto, que já é um jovem de 17 anos, tentar inserir, incrementar algumas coisas mais sólidas. E também nessa rotina, aquilo que a Silvia já falou, fazer ele estar com 17 anos já mais inserido dentro do contexto da alimentação. Hoje tem mais essa coisa dos Masterchef, eles adoram essas brincadeiras, né? Eu brinco muito com os meus pacientes, lá vem o Masterchef, eles amam. Então, lógico, ele tem 17 anos, ele já é um jovem, mas de repente um livro de receita, eu lembro que eu fiz com uma paciente já maiorzinha, um livro de receita. Então eu fotografava ela fazendo a receita, colocava no caderno, e aí trabalhava toda essa parte alimentar, mais a parte de escrita. E foi tão legal que a família aderiu tanto o livro de receita, que era um livro de receita que a gente fazia no consultório e levava para casa. Na semana seguinte, ela tinha que trazer para fazer nova receita e colocar lá. Menina, eu tive uma surpresa tão feliz que eu abri assim, tinha a foto dela e do avô fazendo comida. Aí eu fiquei tão feliz, eu falei, puxa, olha que legal, já tá ficando legal para a família, né? Leve, porque é isso que a gente quer leve. Lógico que a gente tem que ter esse olhar criterioso. É uma dificuldade na mastigação, é uma falta de rotina, essa mãe que ainda tá doído para ela lidar com essa questão da dificuldade alimentar. Então a gente tem que, como profissional, fazer essa leitura e tentar ajudar, né, Silvia? Exatamente. É bem legal essa questão que você falou do caderno mesmo de receitas, né? Eu já dei essa dica, também tive resultados muito legais, assim, de eu falar, pede para a criança inventar um nome para o prato, né? Enfim, brincar, né, com a comida, né? Acho que trazer, né, esse lúdico, né, para a comida, porque a gente pensa em lúdico, às vezes a gente pensa muito, vou ficar desenhando comidinha no prato, e não é isso, né? É trazer a brincadeira, né? No momento do preparo. Você sabe que outro dia eu falei isso com umas famílias, né? Antigamente, eu tenho uma idade um pouquinho mais velha, né? Que acho que você e que a Naira, que algumas amigas que eu tô vendo aqui, mas eu brinco assim, né? A idade não é só para dar ruga, mas é para dar experiência, um pouco de conhecimento. E aí, eu disse, eu sou de uma geração que não podia brincar com a comida. Né? Eu me recordo do meu pai, come, não fica brincando com a comida, né? Até na minha família que tem muita coisa da religiosidade, não pode brincar, Jesus está aqui na hora da mesa, tal. E eu vejo hoje que eu falo muito para os pais isso, tem que brincar com essa comida, tem que tocar, tem que cheirar, tem que dar beijinho, né? Eu vejo que algumas famílias ficam meio assim, como assim, vou ficar gastando dinheiro para brincar com a comida, tal. Mas eu acho que é importante, né, Silvia, a gente falar para essa família que esse brincar lúdico é conhecer. Eu sempre digo, qual é o mundo da criança? O mundo da criança não é brincar. Ela não aprende pelo brincar. Exatamente. Então ela vai aprender pelo brincar como comer. Né? Não olhar esse brincar como algo pejorativo. Exatamente. Né? É como eu digo assim, a prosódia, né? Na fono tem a tal da prosódia. O que é isso? É a entonação. Eu posso virar para você e falar, oi Silvia, boa noite.
Oi, Silvia. Boa noite. Oi, É, Silvia, boa noite. É a mesma palavra, mas o significado também é é, outro, exatamente, com certeza. né? Aí eu Com queria que você certeza. falasse um pouquinho, então, das 3 dicas básicas Eu que acho você que vai dar, que é muito legal. eu acho que além de tornar os alimentos, né, mais atraentes para a criança, né, trazer eles para brincar, né, para participar, né, dos pratos e tudo mais, eu acho que além disso você tem que conhecer o seu filho, as preferências, né? O que seu filho come melhor, né? Oferecer. Lógico que a gente não deve deixar de oferecer, né? Isso é às vezes é um erro também, né? Às vezes fala, não comeu hoje, não vai comer e pronto, e não oferece mais, né? Então eu acho que isso é bem legal, né? Para trazer. E também deixar os filhos participarem, tornar os alimentos mais atraentes. Eu acho que esses são, assim, os principais. Eu sempre falo, seja o exemplo, né? Você sentar na mesa com seu filho durante as refeições, né? Você mostrar para ele que você está comendo, porque às vezes você fala assim, meu filho não come fruta. Aí você pergunta, mas você come fruta, né? Os pais. Aí os pais, não, eu também não como. Então, É. né? Como que a gente espera que uma criança vá comer a fruta se os pais não comem uma verdura? Enfim, eu acho que isso é, acho que de todas as dicas, eu acho que é a mais importante. Não, essas 3 dicas, né? Que é, seja o exemplo, é, tome os alimentos como atraente, deixe o seu filho ajudar na participação. Hoje, como você falou lá no comecinho, a gente trabalha demais, muito industrializado. Então, tem até aquela coisa, tô vendo que tem várias nutricionistas aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo, né, a nossa conversa aqui. E existe muito aquela coisa, né? Desembale menos e descasque mais. Eu Com gosto certeza. muito dessa frase, porque é muito mais cômodo eu comprar um pacotinho de um negócio, não sei o quê, só que me dá mais trabalho descascar uma laranja, descascar uma manga, preparar, dá mais trabalho. Eu sempre digo assim, eu fiz um curso tão legal com uma fono, com a Cristiane, que é Fono Cozinhando. Porque eu trabalho com muitas crianças com disfagia, que é a dificuldade para deglutir. E ela fala que a gente. E são crianças ou pacientes que precisam de uma textura diferente, né? Então, eles não vão comer o arroz, o feijão, tudo em grão, no início do tratamento. Normalmente, é sempre uma comida mais pastosa. E toda vez que a gente vê uma comida pastosa, você olha e você fala, nossa, esse negócio preto, marrom, amarelo, é Né? esquisito. Não é atrativo. Mas ela é tão maravilhosa que ela fala assim, põe numa forminha, coloca o arroz, põe na forminha, o brócolis, põe numa forminha, já faz um desenho ali no Já prato. muda, né? Já muda totalmente o aspecto do alimento. E aí qual é o desafio? Claro que não dá para fazer isso todo dia, né? As mães precisam trabalhar, às vezes é a avó que ajuda, mas que bom que existe o sábado, o domingo, o feriado. Exatamente. E aí Exatamente. regularmente, ou mais um pouco regularmente, a gente pode propiciar essas habilidades. Você falou dos pais serem um exemplo. Eu tenho pais que trabalham o dia inteiro e quando chegam em casa, pais que eu digo pai e mãe, que às vezes tem babá que dorme e eles falam, Eliane, eu só tenho sábado e domingo. Aí eu falo, ok, não se culpe, já é alguma coisa, né? Aproveita, Já é sábado, exatamente. já é domingo, então vamos para a cozinha no sábado e no domingo, né? Exatamente. Aproveita o tempo que tem, né? Encaixa ali aquele tempo que você tem a criança, né? Traz ela para o preparo, enfim, né? Para todo o momento ali junto de família. Acho que é muito importante. O que você acha, Silvia, que é mais difícil no seu dia a dia, assim, dos pais? Eles terem as ideias do que fazer, eles terem tempo ou o próprio desafio do comportamento da criança, né? Eu acho o comportamento, eu acho que por conta, né, do meu trabalho, eu acho que eles reclamam bastante do comportamento, né? Às vezes os pais não entendem que a criança não vai ficar quieta igual um adulto sentado à mesa, comer sua refeição, enfim, né? Então, esse acho que é um grande desafio, né, para os pais, né? Principalmente crianças pequenas de 2, 3 anos, né? Um tal de levanta e vai, anda e volta e come.
enfim, mas todo, eu acho que são a persistência e a consistência, né? Você chamar, você ser respeitoso com o seu filho naquele momento, né? Tem várias maneiras de você estar conversando com ele ali, falar e talvez, né, chamar a atenção ali para o prato, enfim. Eu acho que hoje é um dos maiores desafios, assim, que eu, né, acho que por conta de estar trabalhando é o que eu mais recebo. Eu acho que também tem as questões de tempo, né, principalmente de trazer, que nem você falou, né, dá trabalho o descascar e fazer, o preparar. É muito mais fácil você abrir uma embalagem ali, né? Então, isso é um grande problema também, né? Eu estava pensando um pouquinho nisso que você está falando, né? E é muito engraçado porque a gente trabalha com a criança pequenininha, mas a gente está pensando que essa criança vai crescer. Como, né, a Valéria falou do paciente dela de 17 anos, né? Eles crescem. E às vezes, como você falou, né, o nosso tema, a influência parental em todo esse desenvolvimento, né? E o que você pode falar, assim, um pouco desse planejamento para o futuro, né? Uhum. Tá, eu acho assim, o momento presente, acho que a gente já falou bastante, né? E agora, para o futuro, é exatamente você estabelecer horários, né? Você desenvolver essa rotina da criança desde pequenininho. Né? Eu acho que isso é bem importante, né? Trazer isso sempre. A rotina é importante, a gente já falou, traz segurança, né? Então, eu acho que isso é um dos pontos mais principais, assim. Providenciar, né? Que nem talvez naquele dia, por exemplo, a criança não comeu bem, né? Trazer tem as exceções, né, Eliane? Acho que a gente não pode ser tão, né? Enfim, mas acho que trazer um pouco essa parte de dar os alimentos para a criança, um lanchinho mais saudável, enfim. Mas eu acho que para planejar mesmo algo para o futuro é trazer, a base é a rotina. Você criar uma rotina para essa criança, né? Trazer uma rotina saudável para essa criança e os hábitos alimentares vai para uma vida toda, né? Eu acho que a base ali é os primeiros momentos, os primeiros anos de vida. Por exemplo, quando você fala, né, desse dar exemplo, permitir que a criança cozinhe com a gente. Eu vejo que às vezes tem um certo medo do fogo, da faca, né? E daí como que você faz com essa família? Então, tem vários, que nem a criança de 2 anos, né? Você não vai dar uma faca para cortar, mas você pode dar uma verdura, uma fruta para ela lavar, enfim. Né? Uma criança mais velha, de 10 anos, já tem um pouquinho mais de cuidado ali, né? Você já consegue cortar alguma coisinha, alguns legumes, né? Fazer toda uma criança pequena pegar os ingredientes, olha que legal, você trazer a criança e falar assim, olha, ela vai aprender, pega para mamãe, sei lá, uma cebola, né? A criança vai saber o que é cebola, você vai ensinando para a criança ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso é muito legal, né? E E a nesse criança momento que ela você sente que está fala pertencendo, disso né? com as mães, como que você fala, por exemplo, com relação ao sono? Porque às vezes, você falou tão bem, eu gostei tanto do que você falou sobre as preferências, porque uma das coisas que eu mais falo para os pais é isso. A gente tem que ter esse olhar para saber se é uma preferência ou se é uma dificuldade. Mas a Sim. gente sabe que existe a preferência, existe a dificuldade, mas existe a interferência. Por exemplo, eu tenho um paciente pequenininho que tem dente saindo, mas eu vejo que uma das coisas que mais impactam nessas crianças pequenas é a questão do sono, né? Sim, bastante. A criança às vezes os médicos falam tanto que às vezes não, né? Mas toda criança que tem interfere, sim, tanto na alimentação quanto no sono. Né? A criança acorda bastante à noite por conta dos dentes que estão nascendo, enfim. É uma questão que realmente está presente, acho que em 90% aí dos pacientes pequenininhos, né? Que acho que, né, dos pais que eu atendo, tem essa reclamação. Eu vou contar um segredo. Eu, quando tô com sono, eu vou dizer que o meu humor não é muito bom. Aí, quando às vezes eu vejo um vídeo que às vezes as mães mandam, né? Oh, ele não tá comendo. Mas tá vendo que a criança tá lá assim. Outro dia eu tava vendo com o meu filho, né? Nessas videocassetadas do Faustão, né? Ele põe muitas crianças lá com sono, batendo a carinha na comida. Aí eu falo, meu Deus, que judiação, né?
Então, a gente sabe também, né, pela neurociência que você está estudando, que você é especialista nisso, eu, como fonoaudióloga, a gente sabe que a criança com sono, ela não vai ter um bom desempenho. E o Não. risco que isso também vai acometer de um engasgo, né? De uma questão dessa comida, como eu não lembro, acho que foi a Naira que falou da criança que deixa a comida guardada dentro da boca. A gente sabe que nesse sono os reflexos ficam mais latentes, mais platô. Então a mãe também tem que observar isso. Eu quero o resultado? Quero. Tenho esse objetivo? Tenho. Mas vamos cuidar primeiro, ver se essa criança está confortável, como você falou, sentada à mesa, bem sentada, ela está bem posturada. Porque às vezes o engasgo. Você sabe que eu tenho 26 anos de formada. E lá no comecinho eu trabalhava com crianças e com adultos. Sim. Adultos com Parkinson, com Alzheimer, sempre com casos neurológicos. E às vezes as esposas falavam assim, Eliane, ele tá engasgando, não sei o quê. Aí eu ia ver, a pessoa tava com a comida na boca e ela tentava falar. Então não dá certo. Porque para deglutir, eu faço uma apneia rápida, eu paro de respirar para poder engolir. Para falar, eu tenho que pôr o ar para fora. Então, assim, dava esse desencontro. Aí eu falava para os pacientes, ó, até hoje eu falo para minhas crianças, comidinha na boca, não pode falar. Termina de mastigar e depois fala. Como que você vê isso? É bem isso mesmo, né? E a questão do sono que você estava falando, né? Isso é a rotina, né? A gente precisa, às vezes, não é nem problema do dente, enfim, é mais a rotina que está ali dessa criança, né? A gente precisa ver todo o que está acontecendo. Tem muita coisa que precisa analisar ali. Porque uma criança que está dormindo em cima do prato, né? A gente tá, opa, né? É um sinal de alerta, né? Tem alguma coisa Verdade. ou, né? Ou é realmente pode ser, tem algum problema ali que não está deixando as crianças tirar uma soneca gostosa, legal. E aí tem toda uma adaptação da rotina, né? Talvez nesses períodos que tem, né? Os dentes nascendo, por exemplo, trazer um pouquinho a refeição para mais cedo, porque a criança não está dormindo bem na soneca, enfim. Né? Tem toda uma adaptação que a gente precisa fazer, né? Dentro do que a criança tá. Tem que ser responsivo, eu gosto muito dessa palavra, né? Ser responsivo também para o momento que a criança está passando. Legal. É tão importante isso, né? Quando você fala isso de adaptação, eu penso em flexibilidade, né? A gente sabe que a criança que tem essa dificuldade da alimentação, ela é uma criança mais rígida, menos flexível, porque ela precisa ser assim. Ela precisa ter esse conforto, ela precisa ter esse encorajamento para saber que ela pode aquilo, né? Então veja que quando a gente... Isso que você fala é uma coisa tão bacana, eu falo para as mães, antecipa, né? Se ele não tomou o lanchinho da tarde, alguma coisa, antecipa esse jantar, não vai dar o jantar 6h30. Dá por volta de 15 para 6, 6 horas. E é legal isso, né? Porque eu vejo muito, né, Silvia, que a gente às vezes tem medo de errar, e nesse medo de errar, a gente tenta ficar sempre naquela mesma estradinha e não tenta. E aí precisa dessa flexibilidade. E aí eu tenho para te falar que nós temos 9 minutinhos. Ai, meu Deus! E aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, assim, o que as crianças vão aprender, né, no futuro, com tudo isso? Como é que elas vão aprender com isso tudo? O que elas vão aprender, né? Eu acho que sim. Tudo isso que a gente falou, né, essa base do que a gente falou, eu acho que a criança ela precisa ver que a mesa não é um lugar onde os pais vão discutir, né, onde os pais vão estar ali ameaçando, as súplicas que a gente falou lá no início da live, né? Então tudo isso traz uma memória mesmo para a criança que o horário de refeição não é um momento legal, né? E como que ela vai levar isso? Ela não vai levar isso como um momento bom e vai refletir, né, na hora dela se alimentar. Então, acho que a gente fazer toda essa educação, né, com os pais, é muito importante para a criança sentir que o momento da refeição é um momento divertido, um momento alegre, um momento que a família está junto, né, compartilhando, né, ela vai se sentir que ela é respeitada, por exemplo, se ela não comeu um alimento, né, ela deixou de comer algum alimento ali e ela sabe que não vai ter aquela insistência, enfim, né, e que tudo bem, né, hoje ela não querer, então, e ela vai, sem falar que ela vai sentir gosto, né, porque a criança que está ali no tablet, está ali
né, enfim, sendo entretida o tempo todo, né, para poder ir, toma, e toma, toma, ela não sente o gosto do alimento, ela come às vezes até demais, não é, Eliane? Tem casos aí de obesidade, enfim, que eu estudo essa parte também, que acaba até levando a criança, porque é uma criança que não tem bons hábitos, né, alimentares ali, né, às vezes come, não é nem, né, besteira, come alimentos saudáveis, mas é o exagero porque está ali nos maus hábitos. Então, isso também é muito legal, né? Você desenvolver esses bons hábitos evita tudo, né, uns problemas que a gente às vezes nem associa que aquilo veio da infância, porque a criança ficava ali. Não é? A gente às vezes acaba não associando isso. Então, isso é bem importante, né? E acho que a base é isso, ela aprende que respeito, né? O respeito é uma via de mão dupla, né? A gente tem que ver a criança, a gente tem que respeitar a criança e a criança acaba respeitando. Eu acho que quando a partir do momento que você respeita a criança ela vai te dar a mesma moeda, vamos dizer assim. Acho que Que eu acredito lindo! muito nisso. Ai, Silvia, é muito lindo tudo isso. Tão gostoso, né? O amor, ele tá muito junto com o respeito, né? Exatamente. Uhum. Com a admiração. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero ser igual ao papai. Agora, se eu vejo meu pai gritando, chutando. Eu nunca esqueço, meu filho uma vez ganhou uma bala no médico. Primeiro que toda vez que ele ganhava alguma coisa, ele pedia para a irmã. E aí a gente saiu, ele abriu a bala e ficou com o papel assim, né? E aí chegou no lugar do estacionamento, aí o cara falou assim, nossa, sua moto tá toda suja, não tem lixo aqui, pode jogar aqui no chão mesmo. Ele virou pro rapaz e falou, não, eu vou jogar na minha casa. E ele veio até a minha casa com esse papel de bala na mão. Então, assim, é tão gostoso isso, né? Tudo isso que você falou, essa construção, Essa né? sementinha que a gente planta, né? Porque é uma sementinha que a gente planta nas crianças e lá na frente isso vai florescer e realmente vai trazer benefícios para a criança. Acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa criar, eu falo que não é o ser humano que. Não, o ambiente muda o ser humano, né? É o ser humano que muda o mundo, né? E eu acho que essa sementinha que a gente planta, acho que é tão importante, né? Para tanta coisa que a gente está passando. E aí, Olha, lá a gente vê. tem uma pessoa que eu não... A Franciele, ela tá perguntando se a live vai ficar salva. Claro que vai, eu vou deixar, Fran. Porque depois vocês podem ouvir tudo que a Silvia falou, anotar tudo aí o que a Silvia falou. A Vicky colocou, infelizmente cheguei agora, atrasada, né? Depois, depois do início, é sempre um prazer aprender com a Eliane, com os convidados. Os convidados são muito especiais sempre, viu, Vicky? Você sabe? Hoje eu trouxe a Silvia. Eu sempre trago convidados muito especiais mesmo. Então, eu vou deixar salva a live. Quero agradecer muito, 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 Silvia, esse tempo que você deu pra gente, com toda a sua fala, sua calma, sua docilidade. Você é muito. Obrigada, imagina. Assim, então, muito obrigada por ter batido esse papo com a gente. Então, conta Obrigada. um pouquinho mais, assim, quem quiser te procurar pode falar no direct da Silvia. Ela tem um trabalho muito legal, acho que vale a pena. Quem ficou com alguma dúvida, manda o direct para ela. A gente bate um papo com certeza. Eu que Pois agradeço, foi um papo delicioso, foi muito gostoso estar aqui com você. Obrigada aí pelo convite. E a gente vai conversando aí nesse caminho tão bonito que eu acho que é bem gostoso. Eu gosto bastante de trabalhar com os Nossa, pais e crianças. é fundamental, né, Silvia? É gratificante, né? Acho que é muito. É um trabalho gostoso, bonito, traz resultados, né, para as famílias e a gente fica tão feliz. Eu fico muito feliz quando melhora, alguma mãe me manda uma mensagem e fala: ai, meu Deus, consegui, né? Então, acho que é bem gostoso. Eu sempre acredito nessa rede, né? Uma vez eu vi um filme que no final ele falava assim, e a neurociência já prova isso, né? Que quando você dá um presente, o sorriso que o outro te dá ativa seu cérebro, né? Sistema do prazer, da É alegria. muito maior, né? Tem essa questão mesmo. É muito maior o prazer, né? De você dar e ver a pessoa super feliz do que às vezes você mesmo ganhar aquele presente.
É verdade. Então, olha, boa noite a todos que estiveram com a gente. Muito obrigada por vocês também fazerem perguntas, perguntas ótimas, estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. E Silvia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a Viu? vocês. Boa noite para todo mundo. E a gente se vê. Beijo! Beijo.